ela vai construindo a tabela periódica dentro dela. Ela vai fabricando todos os átomos dentro dela. O Boyle sacou isso. O mesmo que criou o termo Big Bang. Foi o cara que sacou que esta era a função das estrelas, transmutar a identidade dos átomos, compactando o tecido. E a matéria-prima, o tijolo de tudo isso, o nosso tijolo é hidrogênio. Até que chega no ferro. O ferro é o 26. Aliás, eu preciso me desculpar várias vezes, porque eu falei sobre o carbono 12. O carbono é 6. 12 é o magnésio. Irei na batatinha, na mandioca e em todo o resto. Quando chega no ferro... Então tem hidrogênio, já tem 25 camadas. A do meio aqui é o ferro. Quando chega nessa hora aqui, tudo isso que eu estou falando aqui é como as primeiras estrelas funcionaram. Ou seja, é como os primeiros resultados, os primeiros filhos da existência, a primeira geração da existência macro, foram estrelas de hidrogênio. Então você tinha o átomo de hidrogênio, formou a nuvem de hidrogênio e estrela de hidrogênio. Esse acúmulo do tecido em vórtice vai permitindo que haja a fusão desse hidrogênio dentro. Ah, fundiu, fez isso, e tem lá as camadas lá dentro da estrela e ela continua a vida dela lá. Quando chega no ferro, de novo a relação direta que existe entre a quantidade de massa inicial da nuvem e não só a quantidade, mas a densidade original dela, enquanto ela está se formando, é que vai determinar o tempo de duração, a velocidade, a quantidade de massa, a cor, a temperatura de cada uma das estrelas. Quanto mais pesado forem os átomos que se ligarem aqui enquanto nuvem, o processo aqui vai ser diferenciado conforme vai pesando e é isso que nós vamos ver depois adiante. Então, só para entender, mas por que chega aqui, chegou no ferro, não aguentou? Por que não aguentou? Porque a pressão que ocorria para dentro não era suficiente para fundir o ferro. Ele não dá, não precisa mais, isso é pouco. Eu sou muito blindado, eu sou muito denso. Não dá para eu juntar com outro que também é muito denso, precisa de mais pressão do que isso daqui. Legal. E aí é que a brincadeira realmente começa. Então, nós estamos considerando que aqui seria um primeiro início. Só que nós já sabemos que esse aqui não é o primeiro início. Já combinamos isso lá atrás, lembra? E já vimos que esse também não é o nosso primeiro início. Eu só estou pegando esse para fazer um pequeno ganchinho entre uma coisa e outra. Então vimos que o que havia no começo eram átomos de hidrogênio, pontualmente falando, eles eram o que havia de maior. E o resto era um tecido micro numa quantidade macro, chamamos de aquário e oceano, e as bolhas dos átomos de hidrogênio. Primeiro início. Aí falamos sobre um segundo início, onde o 0% era o átomo de hidrogênio. No centro, no meio do circuito, nuvens de hidrogênio começaram a se aproximar, concentrar. Ligou nuvens, ligou mesmo, acendeu. Pá, estrela. Primeiro colapso, estrelas de hidrogênio. Segundo início, que na verdade seria o primeiro, e aí você começa a entender que realmente você pode escolher o início em qualquer lugar, tanto faz. E aí agora nós temos um terceiro início, onde o 0 é o átomo de hidrogênio, e aqui nós temos a estrela de hidrogênio. Então começaram a nascer. Então o que havia no universo? Micro, macro, átomos, nuvens e estrelas de hidrogênio. Muito bem. A partir do momento que essas estrelas aqui, após produzirem o ferro, começarem a colapsar, começou a acontecer algo totalmente diferenciado na existência. Elementos novos foram colocados na existência que até então
eles não existiam. Dentro das estrelas foram fabricados novos elementos que não faziam parte da régua. Não estavam aí, assim como as próprias estrelas também não estavam. A única coisa que havia eram átomos de hidrogênio. Eles se juntam, se ligam, se fundem. Ao se ligar, forma uma nova identidade dimensionalmente diferente, onde esta particularidade, esta identidade, irá, durante toda a vida dela, produzir novos átomos que vão formar uma régua, macro. Então, a régua macro, ela começa a existir. Até aqui, não havia régua macro, só havia micro e macro. A partir desse momento, isso aqui só havia micro e macro. A partir desse momento, começa a ter um macro. Só que esse macro ainda é vazio. Abre o espaço, o útero do macro. Mas ele ainda está vazio, não tem nada. Não existe nada aqui. Não existe. Não tem. Tudo o que tem está dentro da barriga das estrelas. Ainda não nasceu. Nada disso nasceu. Me despeço desde já e desde sempre, agradecendo mais esse momento de casa acordada.